recibimiento, por todo su cariño, de verdad que se han ganado mi corazón. Muito obrigado por esse recebimento. Vocês conquistaram meu coração. Esta mañana vamos a hablar de nuestra historia. Essa manhã eu vou falar da minha história, da nossa história. Y de repente, si durante la charla tú escuchas que digo nuestra historia, nosotros, E se em algum momento durante a minha fala vocês perceberem que eu digo a nossa história, nós, es porque nunca me he sentido solo en este negocio. é porque eu nunca me senti sozinho neste negócio. Nunca he estado solo en la vida. Nunca estive só na vida. Y cuando digo nosotros, Então, quando eu digo nós, me refiero a Dios y a mí. eu me refiro a Deus e a mim. Esa es mi creencia personal Essa é a minha crença pessoal. y por eso es que vas a escuchar que hablo en plural. E por isso que vocês vão escutar que eu falo na primeira pessoa do plural. La historia, ¿dónde comienza la historia? Aonde começa a história? Efectivamente, en el país donde nací, en México. Efetivamente no país onde eu nasci, no México. Y quise mostrarte ese video E eu quis mostrar a vocês este vídeo para que te des cuenta para que você perceba que no importa de dónde vengas, que não interessa de onde você vem, que no importa la vida que te ha tocado vivir, que não interessa a vida que você viveu. lo que importa es el lugar hacia donde vas a llegar. O importante é onde você quer chegar. Lo que importa es el futuro que vas a vivir. O importante é o futuro que você quer viver. Hay gente que se la pasa viviendo en el pasado Tem pessoas que vivem a vida do passado y no puedes hacer nada para cambiar tu pasado, e você não pode fazer nada para mudar o seu passado, pero sí puedes hacer todo para cambiar tu presente y tu futuro. mas você sim pode fazer tudo para mudar o seu presente e o seu futuro. Después de que me gradúo de la universidad en México, Depois que eu me formei na universidade lá no México, tomo la decisión de ir a Estados Unidos eu tomei a decisão de ir aos Estados Unidos en búsqueda de oportunidades. em busca de oportunidades. Porque a pesar de que era administrador de empresas, Porque apesar de ser um administrador de empresas, no encontraba un trabajo que me pagara lo que yo quería. eu não encontrava um trabalho que me pagasse aquilo que eu queria. Y tomé la decisión de ir a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades. Então eu fui aos Estados Unidos em busca de oportunidades. Yo creía que iba a llegar a trabajar a una oficina Eu pensei que fosse trabalhar no escritório. y me dijeron: Luis, no hablas inglés, lo que estudiaste en México no te sirve en Estados Unidos. E as pessoas me diziam: Luiz, você não fala inglês, aquilo que você aprendeu aqui no México não vai te servir nos Estados Unidos. Así es que el único lugar donde puedes trabajar es en el campo, Então o único lugar onde você pode trabalhar de fato é no campo. cortando uvas, cortando fresas, eso es trabajo. Cortando uva, cortando framboesas, isso é trabalho. Pero yo sabía que era temporal. Mas eu sabia que aquilo seria temporário. Y todas las personas con quienes yo trabajaba siempre les decía lo mismo. E todas as pessoas com as quais eu trabalhava sempre diziam o mesmo. Les decía: quiero que me veas bien porque el próximo año yo no voy a estar trabajando aquí. E eles diziam: quero que você me veja bem, porque no próximo ano eu não vou estar trabalhando aqui. Porque yo no pertenecía a ese lugar. Porque eu não pertencia àquele lugar. Y sabía que era cuestión de tiempo de que llegara esa oportunidad que me iba a cambiar la vida. E eu sabia que era uma questão de tempo que chegaria uma oportunidade que iria mudar a minha vida. Y curiosamente, E curiosamente, alguien me ofrece otro trabajo, alguém me ofereceu um outro trabalho. ya no en el campo, ahora sí en una oficina, Já não era mais no campo, agora sim era num escritório. y me dicen: todo lo que tienes que hacer es sentarte frente a una computadora y escuchar muchos audios. E dizia assim: olha, tudo que você tem que fazer é sentar na frente de um computador e ouvir muitos áudios. Yo pensé que era así como esos CDs piratas, esas películas piratas, Eu pensei que fosse esses CDs, esses filmes piratas que tem por aí, que la gente compra y vende, ¿no? e que as pessoas compram e vendem, né? Pero no sabía que era mi primer contacto con el negocio Amway. Mas eu não sabia que aquele seria o meu primeiro contato com o negócio da Amway. Entonces, digo que sí porque era una oficina, no porque me gustara escuchar los audios. Eu disse sim, não porque eu gostasse de ouvir os áudios, mas porque eu sabia que era no escritório. Y empiezo a escuchar audios de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Eu começo a ouvir os áudios das 8 da manhã às 5 da tarde. Y esos audios siempre decían lo mismo. Esses áudios sempre diziam a mesma coisa. Decían: tú puedes, tú mereces vivir mejor, yo vivo en libertad. Diziam: você pode, você merece viver melhor, eu vivo em liberdade. Pero yo era muy escéptico.
Mas eu era muito cético com relação àquilo. Y yo decía, esta gente que escucha estos audios, E eu dizia, essas pessoas que ouvem esses áudios, sí que están locos, ¿cómo dejan que les laven el cerebro? nossa, devem estar meio loucos. Será que deixam que lavem os seus cérebros? Es más, las personas que hablan en esos audios, E mais ainda, e as pessoas que falam nesses áudios? yo decía, les pagan para que se aprendan ese discurso y vengan y lo repitan a la gente. Eu dizia, olha, pagam essas pessoas para que eles aprendam esse discurso e venham e façam isso na cabeça das pessoas. Mas no sabía que tiempo después Mas eu não sabia que algum tempo depois, yo iba a ser una de esas personas eu seria uma dessas pessoas que te iba a estar diciendo que tú puedes. que ia dizer a você, você pode. Escuchar audios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por un año y que te paguen. ¿Lo harías? Escutar áudios das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, e que te paguem por isso. ¿Lo harías? Você faria isso? Pues véndete esa idea y empieza a escuchar audios como si te pagaran. Pois comece a vender essa ideia. Comece a ouvir os áudios como se estivessem te pagando já. Después de 6 meses de estar escuchando audios, ya me empezaron a gustar. Depois de 6 meses de estar ouvindo os áudios, já começaram a me buscar. Ya algunos me hacían reír, Alguns eu já começava a rir com eles, algunos me hacían llorar. alguns me faziam chorar. Y llegó el momento donde ya me empezaba a imaginar a mí mismo en el escenario dando un evento. E chegou um momento em que eu me via a mim mesmo num palco dando um evento. Pero no hacía el negocio. Mas eu não fazia o negócio ainda. Era simplemente un empleado, un trabajador. Eu era simplesmente um empregado no escritório, um trabalhador. Después de un año, Depois de um ano, tomo la decisión de hacer el negocio. eu tomei a decisão de fazer um negócio. A mí nadie me invitó al negocio Amway. A mim, ninguém convidou para fazer um negócio da Amway. Yo me invité solo a hacer el negocio, Eu me autoconvidei para fazer um negócio da Amway, porque sabía que era bueno. porque eu sabia que ele era bom. Y me tomó un mes convencer a mi auspiciador que me firmara en el negocio. E demorei um mês para convencer o meu patrocinador para que ele me patrocinasse no negócio. Él no me quería patrocinar Ele não queria me patrocinar, porque yo era su empleado. porque eu era o empregado dele. En ese entonces ellos eran diamantes ejecutivos. Eles, naquela altura, eles eram diamantes executivos. Hoy en día son embajadores Corona. Hoje eles são coroa embaixadores. Y le decía, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. E eu dizia, Senhor, quando que eu vou fazer esse negócio? Y él me decía, no puedes porque trabajas para mí. E ele dizia, você não pode, porque você trabalha para mim. Pasó otra semana, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. E passou mais uma semana e dizia, eu quero fazer um negócio. Me dijo, Luis, no puedes porque es demasiado difícil. E ele dizia assim, não, Luiz, você não pode, porque é muito difícil. Y yo le decía, pero en los audios ustedes dicen que todo mundo lo puede hacer. Mas vocês dizem nos áudios que todo mundo pode fazer. Pasó una semana más, señor Juan, yo quiero hacer el negocio. Passou uma semana a mais, eu falei assim, Senhor, quando que eu posso fazer esse negócio? Y después de un mes me dice, la única manera de que hagas el negocio es que renuncies a tu empleo. E aí ele falou, a única forma de você fazer esse negócio é que você se demita do seu emprego. Y dije, eso no es problema para mí, redacté mi carta de renuncia, ya no trabajo para usted, ahora sí me puede auspiciar. E aí isso não é problema para mim, eu mesmo redigi a minha carta de demissão, entrego a você e aí eu posso começar a trabalhar. 11 de agosto, aún recuerdo la fecha, yo firmé dentro de Amway un 11 de agosto. Eu me lembro até hoje a data, eu assinei aquele contrato no dia 11 de agosto. Vinieron mis auspiciadores Juan y Alicia Ruelas a mi casa. Vieram os meus patrocinadores, Juan Arruelas, em minha casa, a darme el plan de negocios, para mostrar-me o plano de negócios, a conocer a mi familia. Para conhecer a minha família. Y para mí fue el plan más largo de la historia. E para mim foi o maior plano da história. Yo lo que esperaba es que él me dijera si yo estaba listo para comenzar. Y obviamente yo estaba listo. O que eu queria ouvir é que eles me dissessem que eu estava pronto para começar. E é óbvio que eles disseram. Cuando él dijo listo, yo corrí al cuarto, traje el dinero, saqué un mapa, traje una lista de prospectos. Quando eles disseram pronto, eu fui para o quarto, peguei o dinheiro, trouxe um mapa, trouxe uma lista de pessoas, de prospectos.
Es más, ya tenía mi cartulina de sueños. Mais ainda, eu tinha já a minha cartela, minha cartolina de sonhos. Todo eso antes de empezar el negocio. Tudo isso antes de começar o negócio. Porque yo había escuchado en los audios que era lo que se tenía que hacer. Porque eu tinha ouvido os áudios, que é aquilo que a gente tem que fazer. Y en uno de esos audios, mis auspiciadores dijeron: E num desses áudios, os meus patrocinadores disseram: nadie después de Juan y Alicia Ruelas han hecho una lista de 100 prospectos. e eles disseram, ninguém, né, além de nós, fez uma lista com mais de 100 prospectos. Y yo le entregué la lista a ella. E eu entreguei então a lista a ela. Y esa lista tenía 245 nombres. E essa lista tinha 245 nomes. Y le dije: ahora sí ya hay uno. E aí eu disse assim, agora sim tem um que fez mais do que vocês. Ese mismo día me dejaron una pizarra, me dejaron aplicaciones para empezar el negocio. Nessa mesma noite eles me deixaram um quadro branco e uma aplicação para que eu começasse o negócio. Y me hicieron una cita para su casa al día siguiente a las 11 de la noche. E me fizeram um convite para que eu fosse à sua casa às 11 da noite no dia seguinte. Yo llegué a las 11 de la noche, llegué con traje y corbata, llegué con la pizarra en el hombro y me preguntan: ¿de dónde vienes? Eu cheguei à noite de paletó e gravata, com o quadro pendurado, e eles me perguntaram, de onde você vem vindo? De dar planes. E eu falei, de mostrar planos. Tú no tienes que saber hacer el negocio a la perfección. Você não tem que saber fazer um negócio com perfeição. Con lo que sabes es suficiente. Aquilo Y que- eso tienes que salir a compartir. Aquilo que você sabe é suficiente. O que você tem que fazer é sair e compartilhar com as pessoas. Ese día, al siguiente día, 24 horas después, él me dio mi primera escuelita, mi primer entrenamiento. E aí, 24 horas depois, naquele dia, às 11 da noite, ele me deu o primeiro treinamento. Me enseñó cómo se daba el plan, Me ensinou como se mostra o plano, me enseñó cómo se mostraban los productos me ensinou como se mostravam os produtos y me dijo: Luis, es todo lo que necesitas e saber. falou para mim, Luiz, isso é tudo que você precisa saber. Y ahí entendí que el negocio era mío, E aí eu entendi que o negócio era meu, que tenía los mejores maestros, que eu tinha os melhores professores, que ellos ya habían pagado un precio y habían conseguido su libertad. que eles já tinham pago um preço para conseguir a sua liberdade. Y ahora era mi negocio y era mi responsabilidad trabajar para comprar mi libertad. E agora era o meu negócio, era a minha responsabilidade para adquirir a minha liberdade. Empezamos a dar planes, a dar planes, a dar planes. E começamos então a dar planos, planos, planos. Y cuando vamos a la primera convención, un mes después de haber iniciado, E como fomos à primeira convenção, um mês depois de termos iniciado no negócio, llevamos solamente 9 personas. levamos apenas 9 pessoas. Solamente 9. Apenas 9 pessoas. No fui tan bueno al inicio, Eu não fui tão bom no início, hein? pero un año después, Mas um ano depois, 6 de esos 9 6 daquelas 9 pessoas estaban conmigo visitando la corporación porque se habían calificado platinos. estavam comigo visitando a corporação porque haviam se qualificado como platinas. Cuando yo comencé el negocio, Quando eu comecei o negócio, le dije que renuncié a mi empleo. eu tive que me demitir do meu emprego. Déjame hago un paréntesis aquí. Deixa eu fazer um pequeno parênteses sobre isso. Yo no te estoy diciendo a ti que tú lo tienes que hacer. Eu não tenho que dizer a você que você deve fazer isso, por favor. Te lo comparto porque fue una decisión que yo tomé. Eu compartilho isso com você porque foi uma decisão que eu tomei. Por eso cuando la gente me dice: yo no tengo dinero para hacer el negocio, Por isso que quando as pessoas me dizem, eu não tenho dinheiro para fazer um negócio, le digo: eso es una excusa porque yo ni siquiera tenía trabajo. eu digo assim, isso é uma desculpa, porque eu sequer tinha trabalho. ¿Qué estás buscando? ¿Razones para hacer este negocio o excusas para no hacerlo? O que você está buscando? Razões para fazer esse negócio ou desculpas para não fazê-lo? Yo no tenía trabajo, no tenía dinero, pero tenía un negocio en mis manos. Eu não tinha um trabalho, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um negócio em minhas mãos. Y en ese negocio hay productos. E nesse negócio existem produtos. Y todo lo que tenía que hacer era vender productos para ganar dinero. E tudo o que eu tinha que fazer era vender produtos para ganhar dinheiro. En ese año, en el primer año de construcción del negocio, E naquele primeiro ano de construção do negócio, yo vivía con mis papás eu vivia com os meus pais
Y le dije, papá, no les voy a dar dinero para la casa. E eu dizia, papai, eu não vou dar dinheiro para casa. Y ellos me decían, no te preocupes, aquí hay comida. E ele dizia, não se preocupe, porque aqui tem comida. Pero cuando yo regresaba a la casa a las 12, la 1, 2, 3 de la mañana, Mas quando eu chegava em casa às 11 da noite, à meia-noite, 1, 2 da manhã, con hambre obviamente, com fome, lógico, não? veía la comida en la mesa Eu via a comida na mesa y decía, ¿cómo vas a comer si no has aportado un centavo para eso? e eu dizia, como é que eu vou comer isso daí se eu não coloquei um centavo para isso? Tomaba una fruta, Pegava uma fruta, me la comía y me iba a dormir, eu comia e ia dormir, porque sabía que era temporal. porque eu sabia que aquilo seria temporário. Por eso cuando la gente me dice, Luis, ¿qué fue lo más difícil que te ha tocado vivir en el negocio? Por isso que quando me dizem, Luiz, o que foi mais difícil que aconteceu com você durante o desenvolvimento do negócio? Nada, Eu digo, nada. porque todo es cuestión con qué lentes ves las cosas. Porque tudo é como você, a lente que você coloca para ver os negócios. ¿Estás viendo el reto, estás viendo el obstáculo o estás viendo la solución? Você está vendo direto, está vendo os obstáculos, ou será que você está vendo as soluções? Esperemos que veas soluciones. Esperamos que vocês vejam as soluções. Fíjate, yo era administrador de empresas Veja, eu era administrador de empresas y no me gustaba vender productos, e eu não gostava de vender produtos, pero yo no estaba dispuesto a quedarme pobre toda la vida. mas eu não estava disposto a ficar pobre o resto da vida. Por eso dije, y nos tocó aprender a vender productos. Então eu tive que aprender a vender os produtos. No sé si aquí en Brasil pasa, pero en Estados Unidos los fines de semana la gente vende cosas usadas en la calle. Eu não sei se acontece aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos as pessoas vendem coisas usadas na calçada. Le dicen en Estados Unidos una venta de garage. Chamam lá nos Estados Unidos de garage sale, venda de garagem. No sé si aquí suceda. Aqui acontece no Brasil? Entonces imagínate esta escena. Então imagina essa cena, Gente vendiendo ropa usada. gente vendendo roupa usada, Y yo llegaba ahí con ellos y le decía, ¿puedo poner mi jabón aquí junto de su ropa? e eu dizia assim, eu posso colocar o meu sabão aqui para que você coloque na sua roupa? La ropa la vendían en 50 centavos. A roupa vendia por 50 centavos. Y yo le decía, yo le vendo el jabón que vale $10. E eu dizia, eu vendo meu sabão que vale $10, Costaba más el jabón que la ropa, custava mais o sabão do que a roupa, pero era temporal. Yo no iba a estar vendiendo en la calle toda la vida. mas aquilo era temporário, eu não estaria vendendo na rua o tempo todo. Y los grupos empezaron a crecer, empezaron a crecer, empezaron a crecer. Y yo no sabía de dónde venía tanta gente. E os grupos começaram a crescer, e eu não sabia de onde vinha tanta gente. Porque la única persona que daba el plan en ese momento en el equipo era yo. Porque a única pessoa que mostrava o plano no nosso grupo, naquele momento, era eu. Las matemáticas para los seres humanos, 2 más 2 son 4. Na matemática, para os seres humanos, 2 mais 2 é igual a 4. Pero las matemáticas de Dios son diferentes. Mas as matemáticas de Deus são diferentes. Para Él 2 más 2 son 20. Para ele, 2 mais 2 são 20. Después de 6 meses dentro del negocio, Depois de 6 meses entrou no negócio, me reúno con el señor Juan entrou Juan no negócio e eu me reúno com o Juan. y él me dice, Luis, felicidades. E ele me diz, Luiz, felicidades. Este mes inicias tu calificación a Esmeralda. Nesse mês você começa a sua qualificação de esmeralda. Yo solamente tenía 6 meses dentro del negocio. Mas eu só tinha 6 meses dentro do negócio. Y le decía, no sé si sea capaz calificar Esmeralda. Eu não sei se você vai ser capaz de se qualificar a esmeralda. Y me dice, aquí están tus grupos, tienes la estructura, este mes arrancas. Aqui está o seu grupo, tem o grupo, arranque. Y ayer te dije que algo que siempre he sabido hacer es decirle, sí señor. E é aquilo que eu disse a vocês, eu sempre disse a ele, sim senhor. Nosotros calificamos a plata en 6 meses con 3 patas calificadas plata. Nós nos qualificamos a prata em 6 meses, com 3 pernas qualificadas a pratas também. Seguimos avanzando dentro del negocio. Continuamos crescendo dentro do negócio. Llegó el tercer mes de calificación. E no terceiro mês de qualificação, Las líneas estaban calificando oro. as linhas estávamos qualificando ouro.
Yo también estaba calificando oro Eu também estava me qualificando ouro, y no teníamos dinero. mas não tínhamos dinheiro. Y en ese cierre del tercer mes de calificación, E naquele fechamento, no terceiro mês de qualificação, a una de las líneas les faltaban como 500 puntos. numa das linhas faltavam como que 500 pontos. Y los líderes dijeron, nosotros no movemos ni un punto más. E os líderes disseram, nós não vamos movimentar nem um ponto mais. Y no queremos que le promuevas a la gente porque nadie va a mover ni un punto más. E não queremos que você promova as pessoas, porque ninguém vai movimentar um ponto sequer. Estaba en la casa, sentado en la mesa y me pongo a llorar. Eu estava em casa, sentado à mesa e me coloquei a chorar. Viene mi mamá y me pregunta, ¿qué pasa? Vem a minha mãe e perguntou, o que está acontecendo? Y le dije, mamá, no hay esmeralda porque nos faltaron 500 puntos. E eu disse, mamãe, não vou ser esmeralda porque faltaram 500 pontos. Ella va a su cuarto, toma sus ahorros Ela vai no seu quarto, pega as suas economias y dijo, mi hijo va a ser esmeralda. e, meu filho, você vai ser esmeralda. Y me dio sus ahorros para calificar. E me deu as suas economias para que eu me qualificasse. Ella me dijo, Ela me disse, yo he visto cómo has trabajado estos últimos meses. eu vi como você trabalhou nesses últimos meses. He visto que no has dormido, he visto que no has comido Eu vi que você não come, não dorme y mereces llegar. e merece chegar. Y calificamos. E qualificamos. 12 meses después de haber comenzado el negocio, 12 meses depois de termos começado o negócio, calificamos esmeralda. qualificamos esmeralda. Y pudimos subir a mi mamá a un escenario E pudemos subir, eu e minha mãe, no palco, frente a 15,000 personas em frente a 15.000 pessoas. y nos dimos un abrazo que solamente la mamá le puede dar al hijo. E me deu um abraço como só a mãe pode dar ao filho. Y ahí fue donde un sueño se hizo realidad. E aí é como se um sonho fizesse realidade. ¿Por qué un sueño se hizo realidad? Por que um sonho se fez realidade? Porque cuando yo fui a mi primera convención, Porque quando eu fui à minha primeira convenção, vi un reconocimiento. eu vi um reconhecimento. Estaban reconociendo a un nuevo diamante. Estavam reconhecendo um novo diamante. Y ese diamante llamó a su mamá a la tarima. E esse diamante chamou sua mãe ao palco. Y ese fue mi momento de la convención. Aquele foi o meu momento na convenção. Cuando mi patrocinador me preguntó qué fue lo que más te gustó de la convención, Quando meu patrocinador me perguntou, o que mais você gostou da convenção? yo le dije el abrazo. Eu disse, o abraço. Y yo voy a subir a mi mamá y nos vamos a abrazar así en la tarima también. Eu vou subir a minha mãe no palco e nós vamos nos abraçar assim quando eu for qualificado. Después de ahí, la vida nos cambió por completo. Depois disso, a vida mudou completamente. Nos trajeron viajando por todo Estados Unidos. Nos fizeram viajar por todos os Estados Unidos. En menos de un año recorrimos todos los estados de Estados Unidos, Em menos de um ano, percorri todos os estados dos Estados Unidos. porque la gente quería conocer al joven de 23 años que llegó en 12 meses a Esmeralda. Porque as pessoas queriam conhecer aquele jovem de 23 anos que em um ano chegou a Esmeralda. No llegué rápido a Esmeralda porque fuera muy bueno. Eu não cheguei rápido porque eu era muito bom. Llegué rápido porque mi sueño era lo suficientemente grande para correr. Eu cheguei rápido porque o meu sonho era suficientemente grande para que eu pudesse chegar lá. Si hoy en día tú me preguntas, Luis, ¿qué es algo que no te gusta del negocio? E hoje em dia as pessoas me perguntam, Luiz, tem algo que você não gosta no negócio? Te voy a decir que no me gusta hablar con gente. Eu vou dizer a vocês, eu não gosto de falar com pessoas. Yo soy muy callado, soy muy introvertido. Eu sou muito calado, eu sou muito introvertido. Y por eso vengo a darte esperanza. E por isso eu venho dar esperanças a você. Que si aquí hay un Luis Porque se aqui tem um Luiz que no le gusta hablar con la que gente, também não gosta de falar com as pessoas, tú vas a ser diamante. você vai ser diamante. Pero sabíamos que era solamente el inicio. Mas sabíamos que aquilo era apenas o começo. Pero había algo que no me dejaba avanzar al próximo nivel. Mas tinha alguma coisa que não me deixava caminhar para o próximo nível. Yo no sabía.
E eu não sabia cuáles eran los fantasmas del pasado que todavía traía cargando. quais eram os fantasmas do passado que eu todavia acabava trazendo comigo. Y caí y cometí uno de los errores más grandes que un ser humano puede cometer. E ali eu cometi então os maiores erros que um ser humano pode cometer. Empezar a compararme con alguien más. Eu comecei a me comparar com outras pessoas. Nunca te compares con nadie. Nunca se compare com ninguém. Tú eres único. Você é único. Tú eres especial. Você é especial. Y Dios te hizo con un propósito. E eu digo isso com um propósito. Ya era esmeralda Eu já era esmeralda y me comparaba con los demás esmeraldas. e me comparava com os outros esmeraldas. Yo decía, ellos tienen más tiempo en el negocio, E eu dizia, eles têm mais tempo no negócio, ellos tienen más experiencia. eles têm mais experiência. No sé si yo merezca ser esmeralda. Eu não sei se eu mereço ser esmeralda. Y después empecé a ver a los diamantes. E depois eu comecei a olhar os diamantes. Yo decía, yo no hablo como los otros diamantes. Eu não falo como os outros diamantes, eu dizia. Yo no grito como los otros diamantes. Eu não grito como os outros diamantes. Yo no me veo físicamente como los otros Eu diamantes. não me vejo fisicamente como os outros diamantes. Entonces yo no sé si puedo ser diamante. Então eu não sei se eu posso ser diamante. Fíjate hasta qué punto me llevó mi inseguridad. Veja aonde me levou a minha insegurança. Entré a internet, Vim entrando na internet, busqué la foto de unos diamantes muy bien parecidos, así como artistas de Hollywood. eu busquei as fotos de alguns diamantes assim, parecidos com artistas de Hollywood. Hice un collage y puse mi foto al lado. Eu fiz uma colagem assim, coloquei a minha foto ao lado. Y le decía a mi familia, yo no me veo como ellos. E eu dizia assim à minha família, mas eu não me vejo como eles. Yo no creo que pueda ser diamante. Eu não creio que possa ser diamante. Y ya era esmeralda. E eu já era esmeralda, hein? Y con el paso del tiempo encontré la razón del por qué me comparaba con todo el mundo. E quando passou o tempo, eu encontrei então a razão do porquê eu me comparava com todo mundo. En mi casa somos 4 hermanos. Na minha casa nós somos em 4 irmãos. 4. 4. Y el único morenito de la casa soy yo. E o único mais moreninho de casa sou eu. El frijolito en el arroz. Ele El frijolito en el arroz. é o feijãozinho no arroz. Y desde niño escuché comentarios como los siguientes. E desde pequeno eu escutei comentários como o seguinte: Luis, tú no eres mi hijo porque no te pareces a mí. Luiz, você não é meu filho porque você não se parece comigo. Tú no eres mi hijo porque no tienes mi color de piel. Você não é meu filho porque não tem a mesma cor de pele que eu tenho. Es más, hacían bromas y me decían, Luis, tú no puedes comer chocolate. Faziam piadas comigo. Luiz, você não pode comer chocolate. Porque cuando te terminas el chocolate te continúas con los dedos. Porque quando você termina o chocolate, você continua comendo os dedos. ¿Y qué hacen esos tipos de comentarios en la autoestima de un niño de 4, 5, 6 años? E vejam, esse tipo de comentário para uma criança de 4, 5, 6 anos Te hacen creer que por tener un color de piel diferente no mereces que te vaya bien en la vida. fazem com que você acredite que por ter uma cor de pele diferente, você também não irá bem na vida. Es más, mi papá me decía y me comparaba con mi hermana. E o meu pai me comparava com meus irmãos. Me decía, ella sí es mi hija. E dizia assim: ela sim é minha filha. Ella es igualita a mí. Olha, elas iguaizinhas a mim. Y hoy en día que los audios, que los libros, que los eventos me han ayudado, E hoje em dia, os áudios, os livros, os eventos, o que me ajudaram, me he dado cuenta de algo. eu percebi algo. Porque cuando yo era niño nunca hice travesuras. Porque quando eu era criança, eu nunca fiz muitas travessuras. Porque yo creía que si me portaba bien, mi papá me iba a querer. Porque eu pensava, se eu me comportasse bem, meu pai vai me amar, vai me querer. Cuando fui a la escuela, porque siempre fui el mejor estudiante de la clase. Quando eu fui à escola, porque eu sempre fui o melhor aluno da sala, Porque yo decía, si sacas buenas calificaciones, tu papá te va a querer. eu dizia, puxa, se eu tirar boas notas é porque aí o meu pai vai me amar mais. Y no pasó. Isso não aconteceu. Es más, llegamos a Esmeralda y yo dije, ahora sí que soy Esmeralda, mi papá me va a decir que está orgulloso de mí. E aí, quando eu cheguei em Esmeralda, eu vou dizer, agora sim ele vai dizer que é orgulhoso de mim. Y no pasó. E não aconteceu. Después del reconocimiento que bajamos de la tarima, Depois do reconhecimento que eu comentei com vocês no palco, me
Me dice, Luis, Ele me disse: Luiz, si no fuera por mí, se não fosse por mim, tú no estarías haciendo ese negocio. você não estaria fazendo este negócio. Yo le digo, pero tú no me invitaste, ¿por qué dices eso? E aí ele diz assim: mas você não me convidou, por que você está me dizendo isso? Y me dice, porque yo te traje a Estados Unidos. Porque eu te trouxe para os Estados Unidos. Y si yo no te hubiera traído a Estados Unidos, E se eu não tivesse trazido você para os Estados Unidos, tú nunca hubieras visto el negocio. você não teria visto esse negócio. Así es que si eres Esmeralda, Assim, se você é Esmeralda, es gracias a mí. é graças a mim. Yo decía, ¿cuándo me vas a dejar ganar una vez en la vida? E aí eu dizia: quando será que ele vai me deixar ganhar uma vez na vida? Y no pasó. Não aconteceu, Pero es la importancia de soñar. mas a importância de sonhar. Porque cuando tú sueñas, Porque quando você sonha, empiezas a contagiar a las personas cerca de ti. você começa a contagiar as pessoas perto de você. Y mi papá empezó a soñar dentro del negocio. E o meu pai então começou a sonhar dentro do negócio. Y él siempre preguntaba, ¿cuándo vas a ser diamante? E ele sempre me perguntava: quando você vai ser diamante? Porque a él le gusta mucho el reconocimiento. Porque a ele gosta muito de reconhecimentos. Le gusta que la gente lo vea en la tarima. Ele gosta que as pessoas o vejam no palco. Y cuando fue a una convención dijo, yo vi que a los diamantes los suben en un carrito y les dan una vuelta por todo el estadio. E aí ele disse que numa convenção ele viu que os diamantes subiam num carrinho, né, e cruzavam o palco. Él dijo, yo quiero que me subas a ese carrito. E eu falei: eu quero que você me suba, né, no palco nesse carrinho. Y cuando él me dice, yo quiero ser diamante, E quando ele disse: eu quero ser diamante, como que se abrió una ventana como abriu-se uma janela. y vi la oportunidad y me dije, si llegas a diamante, tu papá va a estar orgulloso de ti. E aí eu falei: se eu chegar a diamante, meu pai vai estar orgulhoso de mim. Y eso es muy cierto. El éxito del hijo es el orgullo del padre. E isso é muito certo. O sucesso do filho é o orgulho do pai. El fracaso del hijo es la vergüenza del padre. O fracasso do filho é a vergonha do pai. Y empezamos a calificar a diamante E começamos então a qualificar diamantes un mes antes de que comenzara la pandemia. um mês antes de começar a pandemia. Pero yo ya le había dado la palabra a mi papá de que íbamos a ser diamantes. Mas eu já tinha dado a minha palavra ao meu pai que nós seríamos diamante. Cerraron todo, no había reuniones, no había seminarios, no había opens, no había convenciones, no había nada. Foi tudo fechado. Não havia seminários, não havia orientações empresariais, nada, tudo fechado. Es más, la gente estaba guardada en sus casas, Mas no as podíamos pessoas- salir. Mas as pessoas estavam guardadas nas suas casas, não podíamos sair. Y yo salí, E eu saí, porque el sueño era mío. porque o sonho era meu. Y cuando un soñador tiene un sueño vivo, E quando um sonhador tem um sonho vivo, no hay nada que lo detenga. não há nada que o detenha. Y me hice mi lema de calificación a diamante. E vejam o meu lema na qualificação a diamante. Yo decía, Luis, Eu dizia: Luiz, tú no puedes permitir você não pode permitir que ningún virus que nenhum vírus te robe la oportunidad de ser diamante te roube a oportunidade de ser diamante. y que tu papá se sienta orgulloso de E ti. que seu pai se sinta orgulhoso de você. Y salimos. E saímos. En plena pandemia, Em plena pandemia, salimos a las casas saímos às casas a invitar a las personas, a convidar as pessoas, aprendimos a utilizar diferentes plataformas aprendemos a utilizar diferentes plataformas, porque estábamos convencidos que íbamos a llegar. porque estávamos convencidos que iríamos chegar. Y lamentablemente mucha gente durante esa etapa de pandemia E lamentavelmente, muitas pessoas durante essa etapa da pandemia se quedaron o no continuaron. ficaram de lado ou não continuaram. Encontraron la excusa perfecta para no seguir. E encontraram a desculpa perfeita para não prosseguir. Pero tú no formas parte de ese grupo. Mas vocês não formam parte desse grupo. Tú formas parte del grupo Vocês formam parte do grupo que sigue creyendo, que sigue confiando que vas a llegar. que continua crescendo, que continua acreditando que vai chegar. Y los 6 meses de calificación durante la pandemia E os 6 meses da qualificação durante a pandemia fueron los 6 meses de mayor crecimiento foram en, os foram 6 meses de maior crescimento en nuestra organización. na nossa organização. Los próximos 6 meses Os outros 6 meses
pueden ser los 6 meses de mayor crecimiento en tu organización. Nos próximos 6 meses podem ser os 6 meses de maior crescimento na sua organização. Yo no he aprendido a trabajar una línea a la vez. Eu não aprendi a trabalhar uma perna de cada vez. A mí me enseñaron a construir 3 líneas a la vez. A mim me ensinaram a construir 3 pernas de uma só vez. La gente me preguntaba y me decía, Luis, ¿por qué si llegaste a Esmeralda en 12 meses, por qué no llegaste a Diamante en 24 meses? E as pessoas me dizem, Luis, se você chegou a Esmeralda em 12 meses, por que não chegou a Diamante em 24 meses? Y le digo, en teoría sí pasó así. Eu disse, na teoria talvez isso seja verdade. Llegamos a Esmeralda en un año, Chegamos a Esmeralda em um ano, vivimos 3 años de desierto, vivemos 3 anos de deserto, peleando con mis inseguridades, brigando com as minhas inseguranças, y las otras 3 líneas, 4 y 5, 6 para llegar a Diamante, e as outras linhas 4, 5, 6 para chegar a Diamante, también nos tomó 6 meses calificarlas. também foram qualificadas em 6 meses. Hemos aprendido a calificar 3 líneas en 6 meses. Aprendemos a qualificar 3 linhas em 6 meses. Este mes de septiembre acabamos de auspiciar 3 líneas nuevas. Nesse mês de setembro acabamos de patrocinar 3 pernas novas. Y nuestra meta es que en febrero se estén calificando como nuevos platas. E a nossa meta é que eles estejam se qualificando a novos pratas em 6 meses. Porque el negocio es así de sencillo. Porque o negócio é assim tão simples. Primero, arréglate tú mismo. Primeiro, arrume-se você mesmo. Créele a tus sueños, Acredite nos seus sonhos. porque ellos conocen el camino. Porque eles conhecem o caminho. Y después sal a trabajar como loco. E depois sai a trabalhar como um louco. A mí me tomó 5 años graduarme de la universidad como administrador de empresas. Para mim demorou 5 anos para me graduar como administrador de empresas. Y me tomó 5 años para llegar a Diamante dentro de este negocio. E demorei 5 anos para chegar a Diamante neste negócio. ¿Cuál de los dos crees que me dieron mejores recompensas? Qual dos dois vocês acham que me trouxeram as melhores recompensas? La segunda. Por eso hoy en día no traigo el anillo de administrador de empresas, Por isso que hoje em dia eu não trago o anel de administrador de empresas, pero sí traigo el anillo de diamante. mas eu trago o anel de diamante. Y tampoco te estoy diciendo que no vayas a la universidad. E tampouco eu estou querendo dizer a você que não vá à universidade, por favor. Es más, si estás en la universidad, sigue estudiando. E se você estiver na universidade, continue estudando. Gradúate. Termine, gradue-se. Pero recuerda que tienes un negocio más grande en tus manos. Mas lembre-se que você tem um negócio muito maior nas suas mãos. Yo no hice el negocio por carros. Eu não fiz um negócio por carros. Yo no hice el negocio por casas. Eu não fiz um negócio por casas. Yo no hice el negocio por viajar. Eu não fiz um negócio por viajar. Yo hice el negocio por ser agradecido Eu fiz um negócio por ser agradecido con los seres que me dieron la vida. com as pessoas que me deram a vida. Cuando comencé el negocio le hice una promesa a mi mamá. Quando comecei o negócio, eu fiz uma promessa à minha mãe. En ese entonces ella trabajaba en un restaurante en Estados Unidos. Ela, naquela ocasião, ela trabalhava num restaurante nos Estados Unidos. Y le dije, mamá, E eu disse, mamãe, cuando yo sea Esmeralda, quando eu for a Esmeralda, tú no vas a volver a trabajar en esta vida. você não vai voltar a trabalhar nessa vida. Ella se sonríe y me dice, E ela sorriu e me disse, ¿y tú crees que te voy a esperar toda la vida? e você acha que eu vou esperar a vida toda? Y ahí entendí E aí eu entendi que los papás crecen y se van. que os papais crescem e vão embora. Y se cansan de escuchar promesas que los hijos nunca cumplen. E se cansam de escutar promessas que os filhos nunca cumprem. Pero no solamente los papás crecen, los hijos también crecen. Mas não apenas os pais crescem, os filhos também crescem. Y se van a ir. E vão embora também. Y no hay nada más triste que un niño frustrado E não tem nada mais frustrante, mais chato do que uma criança frustrada, porque el papá no le cumplió los sueños que siempre le prometió. porque o pai não cumpriu os sonhos que sempre prometeu para ele. Entonces le dije, mamá, no me esperes toda la vida. E eu dizia, então, mamãe, não me espere toda a vida. Solamente dame un año. Dê-me um ano apenas. Y le planteé el sueño y le dije, mira, el domingo a las 3 de la tarde, E aí eu coloquei um sonho na cabecinha dela, num domingo às 3 da tarde, el 31 de agosto, em 31 de agosto.
el segundo de tus hijos, o segundo dos seus filhos, el morenito de tus hijos, o moreninho dos seus filhos, va a venir por ti a este restaurante vai vir aqui ver você nesse restaurante y te voy a poder decir, e vou poder dizer a você: entrega el mandil del restaurante, entrega esse avental do restaurante, entrega la gorra del restaurante, entrega essa gorra de restaurante, porque a partir de mañana tú no vas a volver a trabajar. porque a partir de amanhã você não volta a trabalhar aqui. Y se cumplió. E isso se cumpriu. Ese sueño y esa promesa se cumplió. Esse sonho e essa promessa se cumpriram. Tú no sabes la satisfacción que yo siento como hijo, Vocês não imaginam a satisfação que eu sinto como filho, tener a mi mamá ter a minha mãe en su casa, na sua casa, porque antes vivía en un departamento porque antes vivia num apartamento, y hoy en día tiene su casa. hoje em dia ela tem a casa dela. Tú no sabes lo que siento hoy en día ver a mi mamá que tiene su carro, Vocês não sabem a minha alegria em ver a minha mãe que tem o seu carro, porque antes no sabía manejar y caminaba. porque antes ela não sabia dirigir e caminhava. Hoy en día tiene su carro, hoy en día tiene su casa, Hoje em dia tem o seu carro, hoje em dia tem a sua casa. y todos los meses el segundo de sus hijos E todos os meses, o segundo dos seus filhos se asegura de darle la mensualidad que le prometió cuando comenzó el negocio. se segura de dar a ela a mensalidade que ele prometeu quando começou o negócio. Y siempre me dice, Luis, no tienes que hacerlo. E ela sempre me diz: Luiz, você não tem que fazer isso. Todavía no me termino lo que me diste el mes pasado. Ainda não terminei aquilo que você me deu o mês passado. Y yo le decía, mira, ese es problema tuyo. E eu digo a ela: isso é problema seu. Yo te hice una promesa y la sigo cumpliendo. Eu te fiz uma promessa e continuo cumprindo. Y esa para mí es mi mayor victoria. E essa é a minha maior vitória. Hemos viajado, sí, Temos viajado, sim, por muchos lugares. por muitos lugares. Recuerdo el primer club de diamantes. Eu me recordo do primeiro clube de diamantes. No fuimos porque había pandemia y no hubo club de diamantes. Não fomos porque tinha pandemia e não teve o clube de diamantes. Fue un club de diamantes virtual, Foi um clube de diamantes virtual, con imágenes falsas y olas falsas y esas cosas. com imagens falsas, ondas falsas, essas coisas aí, né? Pero me dijeron, Luis, te vamos a mandar el dinero de ese viaje. Mas me disseram: Luiz, nós vamos te mandar o dinheiro dessa viagem. Y cuando recibí el cheque, E quando eu recebi aquele cheque, les dije, amo, y ya no me manden a viajar y mándenme los cheques. ele diz assim: mãe, não precisa mais me mandar viajar, mande todos os cheques. Pero no solamente nos mandaron el cheque del club de diamantes. Mas não apenas mandaram o cheque do clube de diamantes. Una semana después, Uma semana depois, nos mandaron un segundo cheque nos mandaram um segundo cheque de otro viaje de uma outra viagem que yo no sabía que me lo había ganado. que eu não sabia que eu tinha ganho. En Estados Unidos le llaman Diamond Dreams. Lá nos Estados Unidos chamam de sonhos de diamantes, viagem dos sonhos, El sueño de diamantes, que es a la famosa isla de Amway, a Peter Island. que é na famosa ilha da Amway, Peter Island. Y ese cheque fue mejor que el primero. Esse cheque foi maior que o anterior. Yo tenía risa porque yo decía, yo no sé ni qué hice para ganarme todo esto. E aí eu me perguntava, eu nem sei nem o que eu fiz para ganhar tanto dinheiro assim. Pero me di cuenta que valía la pena sonreír. Mas eu percebi que valeu a pena sorrir. Y que valía la pena soñar. E que valia a pena sonhar. Y que si trabajas fuertemente, E que se você trabalha fortemente, Dios va a recompensar ese esfuerzo. Deus vai recompensar esse esforço. En gran manera. Grandemente Ele vai te recompensar. El año pasado, febrero del año pasado, sí ya fuimos al primer club de diamantes presencial. Em fevereiro do ano passado, sim, aí fomos no primeiro clube de diamantes presencial. Y le pregunto a mi papá, papá, ¿quieres ir al club de diamantes? E eu perguntei ao meu pai: pai, você quer ir ao clube de diamantes? Y él me dice, ¿qué pregunta es esa? Ele falou: que pergunta, filho. Claro que voy a ir, si para eso somos diamantes. Claro que eu quero ir, se para isso nós somos diamantes.
Si tú me preguntas hoy en día, Luis, ¿cuál ha sido la mayor recompensa que este negocio te ha dado? E se você me pergunta hoje, Luiz, qual foi a maior recompensa que este negócio te deu? Te puedo decir lo siguiente, con toda seguridad. Eu posso dizer a você com toda segurança: La mayor recompensa es poder consentir a mis papás, a maior recompensa é poder permitir aos meus pais, consentirlos como si fueran mis hijos. eu os tenho como se fossem meus filhos. Porque por ellos hago el negocio y para ellos hago el negocio. Porque por eles eu faço o negócio e para eles eu faço o negócio. Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. Eu não tenho nada o que perdoar ao meu pai. Simplemente tengo amor para él. Simplesmente eu tenho amor com ele. Lo que haya pasado es historia. O que passou é simplesmente história. Hoy en día somos los mejores amigos. Hoje em dia nós somos os melhores amigos. Y como aquí no están mis hermanos, aquí sí los puedo decir. E como aqui não estão os meus irmãos, aí sim eu posso dizer: Soy el consentido de los dos. eu sou o afilhado, né? O mais querido dos dois. Esta travesía dentro del negocio ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Essa travessia dentro do negócio foi o melhor que poderia ter ocorrido comigo na minha vida. Hoy estás viendo un ejemplo de superación. Hoje vocês estão vendo um exemplo de superação. Que cuando te propones algo y te mantienes enfocado, lo vas a obtener. Porque quando você se propõe a algo e se mantém focado, você vai conseguir. No tenemos nada de diferente a ti. Eu não tenho nada de diferente com vocês. Nada. Nada. Es más, aquí hay personas más capaces que yo. Eu tenho certeza que existem pessoas muito mais capazes do que eu. Aquí hay personas que saben más que yo. Aqui existem pessoas que sabem mais do que eu. Pero ¿cuál es la única diferencia entonces? Então qual é a diferença? Que yo he aprendido a creer más. É que eu aprendi a crer mais. Cree más. Creia mais. Aprende a merecer más. Aprenda a merecer mais. Y vas a recibir más. E você também vai receber mais. Así de simple es el negocio, así de simple es la vida. Assim é simples o negócio, assim é simples a vida. Nosotros tenemos una línea de auspicio espectacular, Nós temos uma linha de patrocínio espetacular, que han hecho un gran trabajo conmigo que fizeram um grande trabalho comigo y me han moldeado en la persona que hoy en día soy. e moldaram a pessoa que hoje em dia sou. Una persona no nace diamante, Uma pessoa não nasce diamante, una persona no nace líder, uma pessoa não nasce líder, una persona se convierte en diamante en el camino, uma pessoa se converte em diamante no caminho, una persona se transforma en líder en el camino. uma pessoa se transforma em líder no caminho. Y aquí nadie te va a elegir, E aqui ninguém vai eleger. aquí te eliges solo. Aqui você constrói isso sozinho. Porque si se tratara de elección, Porque se tratasse de construir algo por você, yo creo que a mí nunca me hubieran elegido. eu creio que talvez se fosse uma eleição, talvez eu nunca tivesse sido eleito para isso. Yo soy de la idea que en la vida de un ser humano Eu sou da ideia que para a vida de um ser humano, se cruzan tres oportunidades cruzam três oportunidades, lo suficientemente poderosas não suficientemente poderosas para cambiar tu vida por completo. para mudar a sua vida por completo. En mi caso personal, No meu caso pessoal, la primera oportunidad a primeira oportunidade fue ir a la universidad foi a universidade y no me cambió la vida como yo esperaba. e não mudou a minha vida como eu esperava. Segunda oportunidad A segunda oportunidade fue llegar a Estados Unidos foi chegar aos Estados Unidos y tampoco me cambió la vida como yo esperaba. e aquilo também não mudou a minha vida como eu esperava. Y la tercera oportunidad E a terceira oportunidade fue entrar al negocio de Amway foi entrar no negócio da Amway y era la oportunidad que me iba a cambiar la vida. e era a oportunidade que iria mudar a minha vida. En tu caso, No seu caso, yo no sé si esta es la primera, eu não sei se essa é a primeira, yo no sé si es la segunda, eu não sei se é a segunda, no sé si es la tercera, não sei se é a terceira, pero si yo fuera tú, mas se eu fosse você, no me arriesgaría. eu não me arriscaria. Porque imagínate, si yo no me invito a Amway, E agora imagine se eu não me convido para o negócio da Amway, nadie me hubiera invitado. ninguém teria me convidado.
Hasta hoy en día nadie, absolutamente nadie, Até hoje, ninguém, absolutamente ninguém, me ha invitado a hacer Amway. me convidou para fazer esse negócio da Amway. Y me da miedo pensar E me dá medo pensar que si hace tiempo atrás que há algum tempo atrás, no me hubiera invitado solo, se eu não tivesse me convidado, me hubiera quedado por fuera estaria por fora disso. y me hubiera privado de vivir la libertad. E eu teria me privado de viver uma liberdade. No sé si me puedo bajar por esta rampa. Eu não sei se eu posso descer por essa rampa. Sim, sim. Porque lo único que quiero es que veas tu futuro de cerca. Porque aquilo que você tem que ver é o futuro de perto. Ahí donde tú estás, Aonde você está, yo estuve. eu estive. Aquí donde yo estoy, Aqui aonde eu estou, tú vas a estar. você vai estar. Yo soy tu futuro O nosso futuro. y vengo a darte esperanza, E eu venho então trazer esperança, que no necesitas ser como nadie, que não precisa ser como ninguém, que no necesitas parecerte a nadie, que você não precisa parecer-se com ninguém, que así como tú eres, que assim como você é, con muchos audios y muchos libros, com muitos áudios e muitos livros, te vas a convertir en diamante. você vai se converter em diamante. ¿Sabes qué he aprendido? ¿Sabes qué he aprendido en este tiempo en el negocio? Sabe o que eu aprendi nesse tempo de negócio? Que los diamantes de color también existen Que os diamantes de cor também existem y valen más, e valem mais, porque son más escasos. porque são mais escassos. Así es que te invito a que este fin de semana Assim eu convido vocês para que neste final de semana te atrevas a soñar, você se atreva a sonhar, te atrevas a creer você se atreva a crer y te atrevas a calificarte. e atreva-se a qualificar-se, Porque tu diamante porque o seu diamante está más cerca está mais próximo de lo que tú te imaginas. do que aquilo que você imagina. Tu diamante O seu diamante está ahí sentado en tu silla, está sentado aí na sua cadeira, esperando esperando que despiertes el gigante que hay en ti, que você desperte esse gigante que tem dentro de você, esperando que te pares a reclamar lo que la vida tiene para ti, e esperando que você pare de reclamar com a vida, com aquilo que a vida trouxe a você, porque todavía ni siquiera te imaginas porque toda a vida sequer você imagina lo que vas a vivir. o que você vai viver. Gracias por habernos tenido con ustedes este fin de semana. Muito obrigado por terem vindo me conhecer nesse final de semana. Gracias a todo su liderazgo por la confianza y por la invitación. Muito obrigado a toda a sua liderança pela confiança e convite. Nos sentimos muy honrados Nos sentimos muito honrados de haber podido compartir la tarima con grandes líderes de poder compartilhar o palco com tão grandes líderes como Vladimir, como Vladimir Pandura, como Peter, como Peter Miller, porque ellos son un ejemplo a seguir todavía. porque eles são exemplos a serem seguidos sempre. Así como ellos hoy en día brillan, Assim como o sol brilha hoje, algún día tú vas a brillar. algum dia você vai brilhar. Y te van a invitar E vão convidar você por todas las tarimas del mundo por todos os palcos do mundo, a que nos cuentes tu historia para que você conte a sua história y nos digas e nos diga que se vale soñar, que vale a pena sonhar, que se vale creer que vale a pena ter crença, y que se puede calificar diamante. que você pode se qualificar diamante. Muchas gracias, Muito Brasil. obrigado, Brasil! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!